Olá, queridos, graça e paz a todos vocês, dando início em mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre. Nós estamos em 2023, o título dessa lição, dessa revista é Relacionamentos em Família. Não é fácil relacionamento em família, superando desafios e problemas com o exemplo da Palavra de Deus. Então, nós vamos ver todos esses problemas, relacionamento em família, com o exemplo na Bíblia, queridos. Veja só, alcançamos agora a lição de número 3. Essa lição de número 3 vai ser aplicada no 16 de abril de 2023. O título dessa lição, Ciúme, o mal que prejudica a família. Você já teve ciúme de alguma coisa na família? Então, nós vamos ver na luz da Bíblia. Veja só, o textual se encontra em Tiago, capítulo 3, versículo 16. Porque onde há inveja, há espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Veja aqui, na verdade prática, diz o comentarista, o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Que isso vem da carne, né? Veja só, que nós temos aqui também leitura diária, você vai ter os versículos para todo dia da semana, para você estar acompanhando aí a nossa lição. E aqui também nós temos os versículos-chave para a leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo de 1 a 4, também o versículo 11, versículo 18, versículo 23, versículo 24, versículo 28. Nós não vamos ler, o vídeo não ficar muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o Senhor Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Querido, desde já, eu quero pedir para você curtir, deixa aqui seu comentário, não esqueça de deixar o joinha, também se inscreva no nosso canal, querido. Vamos junto, né, nos interagir e compartilhando, você também, né, proporcionando aí a obra do Senhor. Queridos, nós estamos chegando aí a 20 mil inscritos. Primeiro, agradecemos a Deus e você que tem nos ajudado. E olha só, se você não recebeu a revista ainda, a revista não chegou nas suas mãos, então eu vou estar aqui passando toda a revista para você. Você pode estar lendo e você pode também, se você estiver aí em algum lugar, dentro do avião, no ônibus, na UB, se você está no navio, se você está numa reunião que você não pode estar assistindo o vídeo, você pode colocar o fone no ouvido e você vai estar por dentro de todo o conteúdo dessa lição da revista. Então, nos acompanha aí, queridos. Deixa o joinha, deixa aí o seu comentário se você gosta desse fórmula que eu estou passando para você, ou se você acha melhor a gente deixa aqui a sua sugestão. Nós recebemos de bom grado e aqui o seu comentário. Então, vamos adiante. Veja só, queridos, na introdução diz o comentarista, o ciúme é uma emoção humana que pode levar a grandes proporções. Todas as pessoas sentem ciúme em algum momento da vida. Às vezes é por alguém da família, outras vezes é por amigos ou por algum bem que é considerado precioso. Então, você já teve esse tipo de ciúme por alguma coisa? Pois nós vamos ver aqui o que acontece com esse tipo de atitude no meio da família. Nós vamos ver a luz da Bíblia. Nós vemos aqui então, a palavra-chave é ciúmes. Vamos ver sobre ciúmes. E aqui, na introdução, diz o comentarista, a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele, por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José deletava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Olha só. Por esse motivo, eles o viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar
dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó, por causa do ciúme. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Veja só, queridos, nós vemos aqui então o primeiro tópico: a falha do tratamento dos filhos. Primeiro subtópico: a preferência de Jacó. Em Gênesis capítulo 37, lemos que Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos. Gênesis 37, versículo 3. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidades e temperamentos, né, de cada um dos filhos. Por isso, veja só, é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Na lição de número 2, estudamos, né, a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Nós estudamos isso na lição de número 2, né, de amar mais um filho do que o outro. Aqui, na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos, e as consequências graves dessa prática dentro da família. Essa prática dos ciúmes, né? Segundo subtópico, o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Isso provocou ciúme nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhe dava o devido valor. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os mais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria, e eles viam que esse traje especial significa o favoritismo da parte do pai, e por isso aborreceram-no. Aqui no versículo 4. Terceiro subtópico: a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Então a inveja, ela não deixa a gente compreender, né? Além desse presente do pai de José, também havia o sonho de José, que o colocava sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. Toda vez que ele sonhava, ele estava sendo, né, superior aos irmãos. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinava diante de José. Nós vemos aqui também, quando contado para seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles, e por isso o rejeitavam. Os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos entenderam como atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Gênesis 41, versículo 41 ao 43. Toma uma aguinha aqui. Prosseguindo, queridos, nós vemos aqui então o resumo do tópico 1. Jacó
tinha um favoritismo por seu filho José. Tal prática prejudicou sua família e provocou dissensões entre os irmãos. Veja aqui então, nós prosseguindo no segundo tópico, o ciúme como causa de conflitos. Primeiro subtópico, a túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo duas cores, feita de fios de linho grosso. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Gênesis 37, versículo 3. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Segundo subtópico, ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Seus irmãos, com o orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitava sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso, encheram-se de rancor, ódio e desejavam até mesmo acabar com a vida do irmão. Prosseguindo, o ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. Tudo isso são da carne. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. Inveja, o rancor e o ódio geralmente tem no ciúme o nascedouro, como o sábio Salomão declarou. O ciúme desperta o furor. Provérbios 6, versículo 34. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo o que provoca contenda, dissensões, tem como origem a carne. Então, tudo que provoca essas contendas, essa inveja, um ciúme, tem por origem vir dos desejos da carne. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. O ciúme é uma obra da carne. Terceiro subtópico, a extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizade sincera, relacionamentos profissional e etc. Vários locais o ciúme pode chegar. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, todas as pessoas têm essa emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito túnel, quer dizer, muitos conseguem dominar este ciúme e outros deixam a flor da pele, deixa transparecer. Resumo do tópico 2. Na família de Jacó, podemos constatar que o ciúme é uma obra da carne e, quando cultivado, prejudica muito relacionamentos humanos. Prosseguindo, querido, nós já estamos finalizando. Olha aqui, agora o capítulo 3. Os males do ciúme. Primeiro subtópico, ciúme pode causar tragédias familiares. Pode sim, o ciúme causa tragédias e muito grandes. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa.
não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal, olha só, ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador. Marcos 15, versículo 10. Então, o sacerdote que já conhecia sobre a vida de Jesus, nos livros, nas histórias, eles mesmos ficaram com ciúme de ver o ministério de Jesus, né, sempre em progresso. Veja só, queridos, segundo subtópico, o ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas assim. Por ciúme, se calunia, difama, ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações de modo que produzamos o fruto do amor e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, 25. Terceiro subtópico, vencendo o ciúme. Essa é a parte, né, melhor aqui da lição. Como vencer esse ciúme? Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Filipenses 4, 8. O que pensamos e o que está em nosso coração determinam as nossas ações. Provérbio 4, 23. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral que, com base na palavra, aconselhará com sabedoria. E, finalmente, considerar com muita atenção que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Resumo do tópico 3. O ciúme obsessivo quase sempre resulta em violência, separação e ofensas mútuas no casamento. Ele mina também as relações de amigos e irmãos. E ele mina também as relações de amigos e irmãos. Na conclusão, nós vemos aqui, querido, já finalizando, o ardor emocional, denominado ciúme, deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúme. Romanos 13, 13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito, né? Gálatas 5, 22. Este desenvolver a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Queridos, então, já quero pedir você para nos seguir aqui, se inscreva no nosso canal, não esqueça de deixar o joinha. Quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo no deserto.
Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.